E algum caso, assim, legal, assim, bacana de compartilhar que tu tenha tido nos últimos tempos? Olha, eu tive um caso bem legal agora há pouco tempo, que foi um caso assim de uma cicatriz, né? Que é o paciente, ele procurou, ele tinha já cicatriz há muito tempo e era algo que preocupava ele, né? Que causava um desconforto, mesmo ele cortando o cabelo baixo ali, ele não conseguia, né, se gostar, se ver como realmente ele era, né? E então, assim, pra mim marcou muito. Porque eu consegui ajudar ele, né? Então, assim, de uma forma que, apesar de ser uma cirurgia pequena, mas é uma coisa que não tem, às vezes, tanta divulgação, tanta procura e faz um diferencial. Às vezes, a pessoa não sabe que tem o tratamento, né? E ele procurou, né? Então, ele viu ali que poderia ser uma possibilidade para recuperar a autoestima dele e a gente conseguiu ajudar. Então, assim, pra mim marcou muito, né? E, claro, o primeiro transplante a gente nunca esquece. Eu lembro, assim, que meu primeiro transplante, nossa, eu chorei, assim, no final de ver a felicidade, quando eu me dei conta. Primeiro transplante, quando eu terminei o procedimento, que eu vi que foi eu que fiz e que o paciente que mudou. Eu vi no paciente a mudança que ele teve, sabe? A mudança pro bem. E aquilo ali me marcou muito. Porque eu queria fazer... Eu sou cristã. Então, eu queria fazer algo que fosse além da estética. Eu queria fazer algo também que tocasse a vida das pessoas, né? Que alcançasse elas, que pudesse melhorar a vida delas de alguma forma. E isso me intrigava, às vezes, quando eu escolhi o transplante capilar, porque eu não sabia se isso seria só algo estético, né? Ou se seria algo que eu poderia, digamos assim, alcançar alguém, tocar, né, a alma da pessoa, assim, algo... E aí, ali eu percebi que sim, que era algo que você consegue... às vezes é um sonho da pessoa da vida inteira, né, de muito tempo, e a gente ter a possibilidade de ajudar ela com isso é muito gratificante. E eu acredito que a gente vê muito isso na questão da autoestima, mas vê e não vê, né? Aquela coisa que tu tem a sensação que a pessoa talvez esteja sofrendo, porque a gente vê aquele homem ou aquela mulher que puxa o cabelo para um lado para dar uma escondidinha, né? Ou acaba usando bastante boné para esconder a calvície, ou a mulher acaba usando lenços ou penteados que tentem esconder aquela calvície. Então, esse é um sinal que tá sofrendo, né? Se você tá tentando esconder, você tá sofrendo. É porque, assim, as pessoas têm que ter um limite de dizer assim, porque é estética, é só estética. Mas, às vezes, a estética, ela não é só para as pessoas de fora. A estética é para a pessoa em si, é sobre como ela se vê no espelho. Então, assim, a gente não pode julgar a pessoa, porque eu tô fazendo porque eu quero que os outros me vejam assim. Não, a pessoa tá fazendo porque ela quer mostrar a imagem que ela sente que ela pode representar. Então, por exemplo, o paciente paciente que chegou e me disse que usava boné para ir em casamento. Imagina, uma roupa social, uma roupa formal, e ele tinha que colocar um boné, e às vezes não sabia nem que boné usar, porque, né, o que tu vai usar numa ocasião dessa? Então, é uma coisa que mexe com o estilo de vida, como ela se veste, como ela entra nos lugares. Então, assim, vai muito a fundo, né? Não é só um procedimento estético. Então, é algo que está para somar, e a gente está para ajudar. E estamos para ajudar da melhor forma, né? Não só vender um procedimento, que eu acho que isso não faz parte do Código de Ética Médica. Tanto que a gente não fica dando preço, né? A gente não pode dar preço para o paciente de forma genérica. Por quê? Porque é algo que a gente vai conhecer, pegar na mão do paciente, e juntos a gente vai encontrar o que ele precisa, né? Qual tratamento precisa e quando ele precisa. Então, isso, assim, é algo que eu tenho, assim, meu diferencial. Por mais que isso às vezes me custe perder, né, um paciente, mas eu quero ter pacientes que tenham segurança, que tenham confiança com o profissional que eles vão estar consultando. É que o valor do procedimento não é só financeiro, né? Não. É o valor da entrega. Tudo. Preparo, tem que ter preparo, tem que ter estudo, tem que ter toda uma logística, uma gestão. É muito complexo, não é só chegar no procedimento. Por trás dos bastidores, para o procedimento acontecer, existe uma equipe muito grande que teve que pensar e se programar para isso. E dentro dos temas, Aline, você acha que tem alguma outra curiosidade, algum tópico que é importante a gente trazer para o nosso público? Eu acho que é isso, assim, eu acho que quero que as pessoas entendam, né, que existe tratamento e que elas não ignorem, né, os sinais iniciais, porque é muito comum, e isso é uma coisa que me entristece também, é o paciente que às vezes ele percebe que está com a queda capilar, percebe que tem um afinamento, mas às vezes ele diz, eu vou esperar um pouco, né? Vou deixar para ano que vem, para daqui a 2 anos. E vem, e quando eles voltam, a calvície já está maior. Então, assim, às vezes um tratamento clínico, né? Algo que a pessoa pode fazer, que às vezes é mais simples do que um transplante capilar, mas que vai refletir no resultado dela lá na frente. Então,
eu quero, assim, trazer, assim, essa chave, assim, a prevenção, né? Tratar, prevenir. Eu acho que eu adoro a prevenção, porque ela é uma coisa que ela te dá liberdade. Né? Então, assim, o paciente ele tem liberdade de entender como o seu entorno, como seu sono, seu estresse, sua alimentação, ela está influenciando no seu adoecimento. E quando o paciente ele tem essa consciência, ele não entrega só na mão do médico a responsabilidade de resolver o problema dele, mas ele entende que é algo que ele precisa fazer para poder melhorar, né, o adoecimento. Eu acho que essa é a nossa missão também como médicos, né? Dar para o paciente a ferramenta para ele entender que ele também é um agente transformador da saúde dele, né? Da sua própria realidade, né? Então, na dúvida, buscar uma avaliação para saber. Busca o seu médico, tem um médico de confiança, né? Uma pessoa que vai e conversa, né? Procura uma avaliação para entender clinicamente ali como é que tá tudo. Às vezes uma pressão alta, às vezes o próprio tabagismo, às vezes tá com diabetes controlado, tá obeso. O estresse. Às vezes nem eu, às vezes talvez um nutrologista, né? Às vezes um médico, né? Um psicólogo, um psiquiatra vai ajudar, às vezes com alguma causa que indiretamente tá levando a calvície, Então... Não, ótimo. Nós estamos aqui para, né, nos ajudar, e eu acho que isso, a diversidade, né, as especialidades, cada um com a sua parte tem tudo, assim, para contribuir na saúde do paciente e na calvície, né, especialmente. Não, muito bacana, Aline. Eu acredito que ainda são alguns desafios e tabus, né, que devagarinho a gente vai quebrando. Agora eu acredito que está se popularizando muito aí as técnicas, né, as pessoas estão tendo mais acesso. Acredito que a internet, né, as redes sociais nos propiciam a cada vez mais ter informações a respeito e que eram coisas que você disse, né, já desde a década de 50 já começava -se a ter, mas agora que está começando a se popularizar aqui no Brasil. Então... E nós estamos aí procurando técnicas, se atualizar, né? Então, assim, a gente procura trazer informações, conhecimento, estudar sobre o assunto para trazer aqui para a região, para que as pessoas aqui não precisem se deslocar para procurar esse atendimento, né, em outro lugar. Então, a gente é uma coisa que ela tá amadurecendo, né? Tá crescendo, tá vindo conhecimento, tá tendo estudos e a gente tá procurando, tá indo atrás, né, do conhecimento para ter isso aqui, para nós, né, pra gente, pra região.